por suas pisaduras, fomos sarados. Uma das primeiras enfermidades que foi curada pelos açoites de Cristo foi a mania do desespero. Recordo muito bem quando eu pensava que não havia esperança para mim. Meu coração se perguntava: como é possível que meus pecados pudessem ser perdoados de maneira consistente com a justiça de Deus? Pranteava na minha alma essa pergunta, uma e outra e mais uma vez, mas não podia encontrar nenhuma resposta do interior, e inclusive quando lia a palavra. Embora a palavra estivesse diante dos meus olhos, não a percebia para essa grande pergunta. Mas, amados, quando entendi pela primeira vez que Jesus Cristo tomou o lugar daqueles que nele creem, e que se eu confiasse nele, todos os meus pecados seriam perdoados por terem sido castigados na pessoa do meu bendito substituto, então já não teria mais motivos de desespero. Depois escutei a palavra do Evangelho e senti a esperança para mim, inclusive para mim. Quando entendi que não se esperava nada de mim para a minha salvação, mas que tudo deveria vir de Jesus, que eu não devia ser ferido, nem deveria ser conduzido a sofrer, mas que ele havia sido golpeado e derramou sangue por minha causa, e que minha vida devia ser encontrada em sua morte e minha cura em suas feridas, então nasceu a esperança, uma ávida esperança, e minha alma acudiu ao Pai, ao Deus do amor, com expectativas amorosas. Não sucedeu o mesmo com vocês, amados? Puderam ter alguma vez uma consoladora confiança em Deus sem ter visto as feridas de Jesus? Se estiverem cobertos de uma paz que não provém das contusões de Cristo, eu te imploro para se livrar delas. Essa não é a paz que o Evangelho traz, pois é uma presunção que seguramente irá destruí-los. A única paz segura, sólida e permanente, que jamais possuiria um palpitante peito humano que jaz dolorosamente sobre a opressão do pecado, é aquela paz que surge de olhar para o bendito Filho de Deus, que derramou seu sangue sobre o madeiro para que fôssemos salvos por intermédio dele. Os açoites de Cristo são um verdadeiro remédio contra a mania do desespero. Logo, se experimentamos uma dureza de coração e se mostra uma enfermidade da alma bem conhecida como coração de pedra, não podemos obter a brandura, exceto se estivermos aos pés da cruz, sim, ao menos que permaneçamos sempre e sempre e sempre ali. Quando eu mesmo me sinto insensível às coisas espirituais e me envergonho de dizer que não é um sentimento incomum, quando quero orar, mas não consigo, quando quero me arrepender sem poder fazê-lo, quando a única coisa que sinto é a dor de descobrir que não posso sentir e determinar sentir por mim mesmo, descubro sempre que não posso flagelar-me para me tornar sensível através das ameaças de Deus ou dos terrores da lei, mas se me volto para a cruz como um pobre ser culpado e indigno, assim como fiz anos atrás, e se creio que o Redentor quitou todos os meus pecados, por mais obscuros que sejam, e se acredito que Deus não pode me condenar e não fará, por mais endurecido que esteja, o sentido do perdão comprado com sangue dissolve em um instante o coração de pedra, e eu sinto ele amolecer e se voltar para a vontade de Deus. Eu não creio que haja algo que possa derreter o gelo duro dentro de nós tão eficazmente, nem que possa desfazer as suas grandes geleiras, as geleiras da nossa natureza interior, tão rapidamente como o amor de Jesus Cristo mostrado na cruz. Isso realmente nos endurece para o pecado e nos amolece para a santidade. Ó homem, isso te amolecerá, criará uma alma no interior das costelas da morte. Há uma energia secreta dentro do coração sobre a qual está colocado o dedo da mão crucificada, que faz a alma despertar de sonhos fatais. Cristo tem a chave da casa de Davi, e ele pode abrir a porta de tal maneira que nem o homem nem o diabo podem fechá-la. E desse coração aberto virão pensamentos piedosos, aspirações celestiais, paixões sagradas e resoluções de natureza celestial. O melhor remédio para a indiferença se encontra nos açoites de Jesus. Ó crente, se olhares as gotas de suor sangrento, não te derreterás. Se vês Jesus sendo beijado pelo traidor, se o observas quando é arrastado pelos soldados, caluniado por testemunhas falsas, julgado por adversários cruéis, esbofeteado pelos soldados, profanado pelos cúspes, se tu o vês sendo perseguido pelas ruas de Jerusalém e logo atado à viga transversal, se contemplá-lo derramando o sangue de sua vida bendita por amor a nós, seus inimigos, se toda essa tragédia não te comove, o que mais poderia te comover, ó Deus do céu? Se não sentimos nenhuma ternura na presença do teu filho moribundo, nossas almas foram construídas com um aço endurecido pelo inferno.
Às vezes, os crentes estão sujeitos à paralisia da dúvida. E essa paralisia pode vir acompanhada de uma rigidez da articulação do joelho da oração. E quando essas afeições se juntam, depois sofremos uma enfermidade complicada que não é fácil de prescrever, mas para o Senhor é fácil fazê-lo, pois está escrito e está dito qual é o remédio: por suas pisaduras fomos sarados. O sangue de Cristo é letal para a incredulidade. Uma visão do crucificado deixa a incredulidade muda, de tal maneira que não pode expressar nem sequer uma só palavra de questionamento, conquanto que a fé começa a cantar e regozijar-se ao ver o que fez Jesus e ver como ele morreu. Quem não oraria ao ver o sangue de Jesus sobre o propiciatório? A consideração do novo caminho vivente que Cristo abriu com seu sangue, uma visão do véu do corpo do Salvador rasgado por sua morte, no mínimo, há de induzir os homens à oração. Penso que poderia brandir argumentos que poderiam ser abençoados para conduzir os homens a se colocarem de joelhos, tal como o perigo de um espírito desprovido de oração, a influência enriquecedora do propiciatório, os deleites da comunhão com Deus e muitas outras coisas. Mas depois de tudo, se a cruz não põe um homem de joelhos, nada o fará. E se a contemplação dos sofrimentos de Jesus não nos constrange a nos achegarmos a Deus em oração, certamente o próprio remédio principal teria falhado. Existem alguns santos que sofrem de sonolência da alma. A ferida de Cristo é o melhor para os vivificar. A falta de vida perece na presença de sua morte. E as rochas se rompem quando a rocha da eternidade é vista como um esconderijo para nós. Como diz o hino, quem pode pensar sem se admirar? Quem pode ouvir sem sentir nada? Ver expirar o Senhor da vida e, contudo, conservar um coração de ferro? Muitas pessoas estão sujeitas à febre do orgulho, mas uma visão de Jesus em sua humilhação, sofrendo tal contradição de pecadores, tende a torná-los humildes. O orgulho baixa sua crista quando ouve o grito: eis aqui o homem. Na companhia de alguém tão grandioso que suporta tão grande escárnio, não existe lugar para a vaidade e para o orgulho. Alguns estão cobertos com a lepra do egoísmo. Mas se houvesse algo que pudesse impedir que o homem leve uma vida egoísta, é a vida de Jesus, que salvou outros, mas a si mesmo não pôde salvar-se. Os avarentos e glutões e quem busca a si mesmo não ama o Salvador, pois toda a sua conduta os reprova. Há alguns a quem muitas vezes lhes sobrevém um ataque de raiva, mas que outra coisa poderia proporcionar mais mansidão de espírito que a visão daquele que foi como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, que não abriu sua boca diante da blasfêmia e da censura. Se alguns de vocês sentem a agonizante tuberculose do mundanismo ou o câncer da avareza e do amor ao dinheiro, pois enfermidades tão repugnantes como essas são normais em Sião, os gemidos e aflições do varão de dores, aquele que sabia o que era padecer, comprovarão ser o remédio eficaz. Assim como as sombras se desvanecem diante do sol, assim também todos os males fogem do Senhor Jesus. Mestre, ata-nos à tua cruz. Não temeremos nenhum naufrágio fatal se estamos sujeitos. Ligados por cordas às pontas do altar, nenhuma enfermidade pode se achegar ali, pois o sacrifício purifica o ar. Salvador, se tão somente pudéssemos ter tua cruz diante dos nossos olhos, poderíamos atravessar ilesos o inferno, apesar do vapor pestilento. Não seria possível que toda a blasfêmia dos demônios e dos mais vis homens pudessem contaminar nossos espíritos, nem sequer por um momento, se teu sangue fosse aspergido sempre sobre as tábuas dos nossos corações, e sua profunda humilhação estivesse sempre presente em nossas mentes. O barulho dos açoites nos conduz a cair doentes, mas a doce lembrança da paixão e do bendito absorver do mistério da morte do Senhor, seguramente, lançará fora de nós todos os males e impedirá que retornemos às trevas novamente, que retornemos ao pecado. Agora, observem cuidadosamente as propriedades curativas da medicina de que estamos falando. Vocês ouviram em detalhes sobre algumas das enfermidades, assim como também da sua cura em grande escala. Agora, observe as propriedades curativas da medicina. Este remédio divino faz todo tipo de bem em nossa constituição espiritual. Quando as contusões de Jesus são apropriadamente consideradas, freiam a desordem espiritual. O homem é conduzido a ver que o Senhor sofre por ele, e uma voz fala as suas paixões desenfreadas. Até aqui chegaram,
mas não passarão daqui. Aqui no Calvário, suas ondas altivas serão contidas. Meus pés quase resvalaram e meus passos estiveram muito perto de deslizar, mas a cruz do meu Senhor esteve diante de mim como uma barreira sumamente eficaz para deter minha queda. Muitos homens têm avançado em seu mal com grande velocidade e sem nenhum freio que pudessem detê-los, até que uma visão do homem crucificado, apareceu diante dos seus olhos e foram conduzidos a fazer uma bendita pausa. Leiam a vida memorável do coronel Gardner, pois o que ocorreu com ele, literalmente, tem ocorrido espiritualmente a dezenas de milhares de pessoas. Eles estavam alistadas no serviço do pecado e vendidos a Satanás. Mas uma visão do bendito Salvador imolado pelos pecadores os obrigou a fazer uma pausa, e a partir desse momento não se atrevem mais a pecar. Agora, é algo grandioso que um médico encontre um remédio que mantém a enfermidade contida dentro de certos limites para que não alcance a pior etapa de malignidade. E é isso que a cruz de Cristo faz, ata com cadeias a fúria da paixão profana. Que poder tão milagroso tem as dores de Jesus sobre o crente. Ainda que sua corrupção esteja ainda no interior, já não pode ter mais domínio sobre ele, pois já não está mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. O fato mais feliz é que o pecado será em breve totalmente abolido, mas pará-lo, até que ele seja erradicado, não é de nenhuma forma algo trivial. Essa medicina aviva todos os poderes do homem espiritual para resistir à enfermidade. Por suas pisaduras fomos curados, porque uma visão de Jesus Cristo vivifica nossa natureza nascida de novo. Proíbe-nos a viver no pobre ritmo agonizante que é tão natural à nossa preguiça. Não podemos ter Cristo diante de nossos olhos e prosseguir nosso caminho para o céu adormecidos, como se a obra espiritual fosse somente um sonho, um mero joguinho de crianças. Aquele que verdadeiramente tem ido ao pretório, onde Cristo foi açoitado e viu as torrentes de sangue que brotavam quando golpeavam seus ombros feridos, e sentiu que todos os açoites deveriam ser merecidamente para ele, não para Cristo, experimenta que seu pulso espiritual é vivificado e que toda a sua vida espiritual é sacudida. Este fogo tem ajudado a queimar o pecado para lançá-lo fora do seu ninho. Esse poder dentro da alma tem montado uma contraofensiva e tem feito retroceder os poderes da iniquidade. Os açoites de Jesus Cristo têm também outro efeito curativo. Restauram a força que o homem perdeu por causa do pecado. Há um poder restaurador nessa medicina sagrada. Ela leva meus pés desobedientes de volta ao caminho que abandonei, e o caminho de volta passa pela cruz. Ela restaura a minha alma e o alimento que me proporciona é a sua própria carne e sangue. Depois de que o pecado nos conduziu à enfermidade e a enfermidade nos conduziu à debilidade, não há um medicamento restaurador debaixo do céu que seja igual a viver em um constante sentido cotidiano dos sofrimentos vicários de Jesus Cristo. Anima-nos seu doce amor tão claramente demonstrado em seus tormentos no Gólgota. Sentimos que com um Salvador que sempre cuida de nós, não necessitamos ficar temerosos. Esta medicina também alivia a agonia da convicção. A angústia do coração desaparece quando vemos que Jesus leva o castigo da nossa paz. Quem se aproxima da cruz de Cristo e confia nele, sente que ainda que o pecado esteja presente nele e se lamente por isso e queira com toda a sua força viver para a glória e graça de Deus, existe um motivo de regozijo, porque entende que Cristo venceu seus inimigos e os levou cativos, atados às rodas de seu carro. Vencerei, diz, e não sente a intensidade da luta presente. Meus pecados foram tirados para sempre, diz, pois Jesus morreu e não há espaço para o remorso, o terror ou o desespero. Beba do vinho marinado do amor expiatório e não recordes mais da tua miséria passada, ó tu herdeiro da imortalidade, que ainda vê o pecado em sua vida. Mas o melhor de tudo é que as feridas de Cristo têm o poder de erradicar o pecado. Arranca-o da raiz, destrói as bestas no seu covil, mata o poder do pecado em nossos membros. Eu não sei quão perto da perfeição o crente pode ser levado nesta vida, mas Deus não quer que eu estabeleça algum grau baixo de graça como o nível de tudo que um santo pode alcançar desse lado da tumba. Mas eu jamais limitaria o poder do meu Senhor no tocante à vitória sobre o pecado na vida do crente nesta vida.
mas eu não espero ser perfeito nunca até me livrar dessa carapaça mortal. No entanto, o grandioso resultado é glorioso. Nossa herança é a perfeição absoluta. Seremos libertos da mais tênue e mínima tendência ao mal. Não restarão mais em nós possibilidades de pecar tanto quanto as que existem em nosso Senhor Jesus neste momento. Seremos tão puros como o próprio Santo Deus Trino, tão imaculados como o Salvador sempre livre de todo pecado. E tudo isso será por meio das pisaduras de nosso Senhor. Depois de tudo, a santificação é pelo sangue de Cristo. O Espírito Santo a realiza, mas o instrumento é o sangue. Ele é o médico, mas os sofrimentos de Cristo são o remédio. O pecado não é destruído nunca, exceto pela fé em Jesus. Todas as suas meditações sobre o mal do pecado e todos os teus temores ante o seu castigo e todas as suas humilhações de alma e prostração nunca matarão o pecado. É na cruz que Deus construiu uma força poderosa na qual qualquer pecado é enforcado para sempre e o mata. Está ali no Gólgota, mas unicamente ali e mais em nenhum outro lugar. O grande lugar da execução de nossas iniquidades está ali, onde Jesus morreu. Crente lutador, você deve recorrer às agonias do teu Senhor e deves aprender a ser crucificado juntamente com Ele para o pecado, pois do contrário, nunca conhecerás a arte de dominar suas baixas paixões, nem de ser santificado em espírito. Eu tentei descobrir desta maneira a força curativa que está na ferida de Cristo, nas suas chagas, para você. Quero que revisem por alguns instantes os modos de atuar desta medicina. Como ela atua? Bem, brevemente, seu efeito sobre a mente é esse. O pecador que ouve sobre a morte de Deus encarnado é conduzido pela força da verdade e pelo poder do Espírito Santo a crer no Deus encarnado. No instante em que o pecador crê, o machado é posto na raiz do domínio de Satanás. Tão prontamente como aprende a confiar no Salvador designado, sua cura inicia-se efetivamente e ele será levado em breve à perfeição. Depois da fé, vem a gratidão. O pecador diz: eu confio no Deus encarnado para a minha salvação. Eu creio que Ele me salvou. Bem, qual é o resultado natural disso? Posto que a alma esteja agradecida e cheia de gratidão, como poderia não exclamar: bendito seja Deus por este dom inefável? Bendito seja o seu amado Filho, que entregou sua vida por mim. Se o sentido de tal favor não gerasse gratidão, não seria algo natural nem absoluto, seria mesmo algo desprovido de toda humanidade. A emoção que se segue à gratidão é o amor. Ele fez tudo isso por mim, estou sob tais obrigações, então devo amar para todo sempre e obedecê-lo em tudo. Então devo amar seu nome. O próprio pensamento que segue o amor é a obediência. Que farei para agradar meu Redentor? Como posso cumprir seus mandamentos e honrar seu nome? Não vê que o pecador está sendo curado muito rapidamente? Sua enfermidade consistia que ele estava totalmente em discordância com Deus e resistia à lei divina, mas agora olhe, com lágrimas nos olhos, lamenta tê-lo ofendido alguma vez, geme e sofre por ter feito crucificar um amigo tão amado, por ter submetido a tais dores, e pergunta, com amor e com sinceridade: que posso fazer para mostrar que me desprezo pelo meu passado e que amo a Jesus a partir de agora? Em seguida, avança e arde um ódio contra os pecados que mataram o seu Senhor. Meus pecados mataram a Cristo. Foi minha iniquidade que o cravou na cruz. Então vou me vingar dos meus pecados. Não vou perdoar a nenhum deles. Ainda que o pecado faça um ninho no meu peito, eu vou arrancá-lo dali. E se ele entrincheirar-se de tal maneira que eu não possa tirá-lo fora, exceto tendo que perder um olho ou um braço, terá que sair dessa forma, pois não vou abrigar nenhum desses pecados malditos dentro do meu espírito. O selo sagrado e a ardente indignação do homem emitem agora uma ordem de quebrantamento e o indivíduo examina detalhadamente sua natureza para descobrir algum pecado, clamando enquanto isso: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me nas minhas inquietações e vê se há em mim caminho de perversidade e guia-me ao caminho eterno. Agora, amados,
Vocês não veem que as dores de Jesus podem trabalhar ativamente em todas as faculdades saudáveis da nossa nova natureza? E ainda que o pecado permaneça em nosso interior, há uma vitalidade que acompanha a natureza nascida de novo, que certamente lançará fora esses poderes vis e, pela graça de Deus, fará com que o homem seja apto para participar da herança dos santos na luz? Esta medicina merece ser recomendada para todos vocês, devido à sua notável e fácil aplicação. Eu lhes mostrei como funciona e quais males cura e a quem cura. Agora, há matérias médicas que seriam curativas, mas cuja administração é tão difícil e vem acompanhada de tanto risco em sua operação que raramente é utilizada, se é que alguma vez chega a ser. Mas a medicina prescrita no texto é muito simples em si mesma e é recebida de maneira simples. Tão simples é a sua recepção que, se houvesse uma mente disposta a fazê-la, poderia ser recebida por qualquer de vocês neste instante, pois o Espírito Santo de Deus está presente para ajudar essa mente. Então, como é que o homem é curado pelas feridas de Cristo? Primeiro, ouve acerca da ferida. Agora, vocês têm ouvido frequentemente sobre os açoites do meu Senhor. Continuando, a fé vem pelo ouvir, isto é, o crente crê que Jesus é o Filho de Deus e confia nele para que salve sua alma. Então, havendo crido, o passo seguinte é que sempre que o poder da sua fé comece a cambalear, deve voltar e ouvir de novo e deve recorrer a algo que é ainda melhor. Depois de ter ouvido para benefício, deve recorrer à contemplação, deve acudir até a mesa do Senhor para receber ajuda por meio dos sinais externos, deve ler a Bíblia para que a letra da palavra refresque sua memória e também o seu espírito, e deve buscar com frequência uma ocasião de quietude, como teve Davi quando se prostrou diante do Senhor, e não deu espaço para nenhuma outra coisa a não ser as coisas celestiais. Deve ver a Cristo gemendo no jardim, deve visualizá-lo sobre a cruz sangrenta, sofrendo, e assim deve obter todo o benefício que se pode extrair dos açoites do crucificado. Tudo o que podes fazer, pobre pecador, é simplesmente confiar e serás curado. Tudo o que você tem que fazer, ó rebelde santo, é contemplar e crer e crer e crer novamente. Amados, devemos deixar que a velha imagem seja selada de novo sobre nossa alma. Devemos limpar o quadro, por assim dizer, pois ele estava com o rosto voltado para a parede. Agora temos que desvirá-lo outra vez e estudá-lo novamente. Renova a sua velha amizade com o doce amante da alma. Regresse ao amor do seu noivado. Vá ao Calvário, permaneça no Getsêmani. Viva com Jesus onde quer que ele esteja, sozinho, considerando, meditando, refletindo naquilo que ele fez por ti. Este é o simples modo de aplicação. Tudo o que eu tenho a dizer para concluir é que esta medicina é tão eficaz e já está preparada e é oferecida gratuitamente. Lhes suplico que a tomem. Tomem-na, irmãos, vocês que já conhecem seu poderoso efeito há muitos anos. Não permitam que continuem as rebeliões. Antes, aproximem-se dos açoites de novo. Tomem-na, vocês que duvidavam e duvidam, para que não caiam no desespero. Acheguem-se aos açoites outra vez. Tomem, vocês que estão começando a confiar em si mesmos e a serem altivos e orgulhosos. Vocês têm necessidade de prostrar o rosto em terra aos pés do seu Senhor. E ó, vocês que nunca creram nele, nesta clara manhã após a chuva, que o Senhor lhes conceda que também possam vir, confiar nele e por ele viver. Ó, me escreveu alguém essa semana, eu tenho crido que Jesus morreu por mim, mas isso não me impede de pecar de todas as maneiras possíveis. Nosso pastor disse que se cremos que Jesus morreu por nós, seremos salvos. Não, isso não é o Evangelho. E essa crença não é a fé, absolutamente, querido. Não me surpreende que alguma pobre criatura tivesse provado um evangelho assim e descobriu que falhou. Não diz esse homem que Cristo morreu por todos e em seguida declara que se tu crer que morreu por você, o que necessariamente deve fazer se ele morreu por todos, então isso te salvará e, no entanto, existem dezenas de centenas de pessoas que evidenciam que isso não as salva, mas elas podem acreditar na redenção universal, porém continuam vivendo como antes? Isso é uma fé espúria. A fé consiste em confiar em Jesus Cristo. Essa é a única fé salvadora, mas não se pode confiar nele sem ser curado. Não podes colocar tua confiança em Cristo e seguir sendo tal como era, pois há um poder em Cristo que é aplicado pela fé, que muda o caráter e converte o pecador em um novo homem para o louvor da glória de Deus. Que o Senhor os abençoe por sua misericórdia. Come to
could